Rebaixamento de represa de grande porte em Sales Oliveira causa impactos ambientais e prejuízo para propriedades rurais. A causa da seca do reservatório ainda está sendo apurada. A represa de Sales Oliveira tem cerca de 3 quilômetros de extensão. O cenário hoje é de quase seca e a presença de urubus e garças por conta da morte de uma grande quantidade de peixes. Muita tristeza para quem vive na área rural e viu o reservatório cheio de água até poucos dias atrás, como mostra essa foto registrada por moradores. A represa passa por propriedades rurais e o dono de uma das fazendas fala do prejuízo que atinge a área dele. A nossa parte aqui está seca, como vocês podem observar. E começou dia 17, né? Começou dia 17, quer dizer, em 10 dias, 12 dias, secou tudo. E meus peixes morreram tudo, foram lá de lá, sumiram. Aqui não tem peixe nenhum, os que ficaram morreram. A represa tem cerca de 40 anos e é abastecida por nascentes, além da preocupação com o meio ambiente de uma maneira geral, com a morte dos peixes, aves e outros animais. A água daqui era usada para irrigação de plantações e uso doméstico. É triste de se ver, é um prejuízo do ecossistema, do meio ambiental, que tem peixe, tem garça, tem sucuri, todo tipo de animais tem aqui. E sem dúvida é um prejuízo total para a gente que mora aqui, né? Que depende dessa água para lavar os caminhões, fazer uma irrigação. Cada dia que passa, mais peixes morrem, a água baixa, a gente fica sem trabalhar também, sem ter o que fazer também. A dona Aparecida mora na área há 43 anos e nunca tinha visto a represa tão seca. Ela depende da água do reservatório para o dia a dia. A horta, para casa, então precisa de tudo, né? Tem que arrumar o mais rápido possível, né? A represa é tão bonita, né? Para ficar nessa situação aqui tá, né? Fica difícil, né? A gente vê as criações aí, né? Tudo em cima desse barro, sem água, jacaré, capivara e tudo passando sede, né? É difícil, é complicado. E tem mais, a minha sogra depende da água daí, que puxa na caixa d'água dela, tem a hortinha dela, que ela água todos os dias, planta as coisas dela, né? E tá puxando muita pouca água. Tô com muita dó dela também. O motivo do rebaixamento da represa está sendo apurado. O que está acontecendo é o seguinte, o vizinho aqui, que é a Fazenda Nova Aliança, cujos proprietários eu não conheço pessoalmente, tenho falado com eles por telefone, deu um problema no vertedouro do lado de lá, depois do aterro, e uma rachadura no duto de esgotamento, de vazão. E eles teve a necessidade de esvaziar para poder chegar no problema e consertar. Só que o erro deles foi que eles não avisaram nós, não avisaram ninguém, fizeram sem falar nada com a gente. Nós cobramos os órgãos relacionados ao meio ambiente e tivemos as seguintes respostas. A Polícia Militar Ambiental disse que a corporação foi notificada da situação e que enviará uma equipe ao local para levantamento de dados e investigação do caso. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente acionou o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, que fez uma vistoria no local depois da nossa gravação e emitiu uma nota dizendo: na ocasião, foi verificado que o rebaixamento do nível de água do reservatório foi realizado por técnicos de empresa contratada pelos proprietários, no caso da Fazenda Nova Aliança, para avaliação das condições das estruturas de descarga abaixo da represa. Constatou ainda que esse esvaziamento não causou danos ao muro de contenção do barramento, mas destacou que, por falta da devida autorização para captação e represamento da água, o dono foi multado e notificado a entrar com processo de regularização junto ao DAE no prazo de 30 dias. O Departamento de Águas só não avaliou eventual impacto à fauna local. E nós também procuramos pelo IBAMA, que apontou que a competência para atuação imediata na apuração de eventuais danos ambientais provocados pelo esvaziamento de represas em área privada
pertence ao órgão estadual de meio ambiente, responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento, e sugere o questionamento à CETESB. Gislene Lopes, de Sales Oliveira, para o Jornal da Clube. A agência da CETESB em Ribeirão Preto disse apenas que não recebeu nenhuma reclamação devido ao esvaziamento da represa para manutenção. Já o proprietário desta fazenda que nós mostramos informou que teve a represa denunciada e esclareceu que está embasado em leis e normas ambientais para a segurança das barragens e tem contrato com profissionais capacitados para realizar os procedimentos necessários junto aos órgãos competentes. Disse ainda que a revisão da estrutura está em andamento porque em vistoria foram identificados pequenos pontos de vazão no chamado monge, que é o responsável pelo controle do nível de água do reservatório. Portanto, foi necessário esvaziar parte da lagoa para revisão e impermeabilização de todas as estruturas de alvenaria. Jaime Bulos, advogado, professor inclusive dessa área de direito ambiental, já conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo. A gente segue falando sobre isso. Não precisa de muito aí, né, esclarecimento para ver que o impacto, doutora Fauna, foi grande com o rebaixamento da represa lá em Sales Oliveira. Essa questão precisa ser apurada e possivelmente responsabilizada, talvez, né? Boa tarde, bem-vindo. André, boa tarde, tudo bem? Fica claro pela matéria e pelos esclarecimentos que o dano foi gigantesco. E a gente não está falando só de um impacto ambiental, a gente está falando de crime ambiental. E o que precisa ser feito agora é apurar o porquê desse rebaixamento da represa, as responsabilidades e aplicar as sanções cabíveis e efetivas para quem causou todo esse problema. Se tem a denúncia agora, o que deve ser feito? Qual órgão deve agir prioritariamente? Então, as denúncias foram feitas, buscaram-se os órgãos responsáveis e juridicamente agora deve-se procurar o promotor do meio ambiente para que o Ministério Público instaure um inquérito civil público e uma posterior ação civil pública para apurar as responsabilidades e aplicar as penalidades e as sanções e as indenizações cabíveis nesse caso. Então, compete ao Ministério Público, através de uma ação civil pública, verificar toda essa questão em Sales Oliveira. Uma represa que passa por propriedades rurais, irriga plantações, é de uso doméstico e coletivo, não poderia ter sido esvaziada sem uma autorização prévia desses órgãos competentes? De forma alguma, por mais que a nota de esclarecimento diga que o proprietário está dentro da lei e agindo de acordo com as normas ambientais, a gente precisa entender sempre que mesmo que essa represa esteja numa propriedade privada, é um bem que pertence à coletividade. Quando falamos de meio ambiente, a gente está falando de um bem difuso que pertence a todo mundo. Então, ela não poderia ter sido esvaziada da forma como foi feita, sem autorização, e tem que se verificar a questão também de licenciamento ambiental e das políticas públicas da região em relação ao esvaziamento dessa represa. O responsável por essa fazenda foi multado por isso, né, e terá inclusive que regularizar a situação junto ao DAEE. Mas agora, como é que fica o prejuízo daqueles demais proprietários rurais e até moradores do entorno dessa represa? A gente está falando de um prejuízo de larga escala, né, para todo aquele entorno, e que só pode ser apurada as responsabilidades e pleiteada a indenização no âmbito judicial. Então, quem teve prejuízo por conta do esvaziamento da represa deve procurar a via judicial para entrar com pedidos de indenizações, ou o Ministério Público, através de uma ação civil pública, pedir um dano moral coletivo para essa coletividade de Sales Oliveira. Essa represa tem cerca de 40 anos, também é abastecida inclusive por nascentes, e aí já serve como exemplo para que não aconteça novamente em outras propriedades, né, doutor? Exatamente, a gente sempre tem que olhar essa questão ambiental, né, de uma forma preventiva, que não adianta a gente só depois buscar as indenizações, as sanções, porque o dano ambiental, quando causado, gera aí problemas não só para aquele entorno, mas para grande parte da região. Então, que sirva de exemplo para que não se faça mais e que não se descumpra a legislação ambiental, porque a lei ambiental existe a fiscalização e as medidas precisam ser tomadas para que isso não se repita. Professor e advogado especialista na área de direito ambiental, Jaime Bulos, agradeço a presença do senhor mais uma vez aqui. Um grande abraço, Jaime. Muito obrigado, André. Até mais.